Olá, queridos alunos, eu sou o professor Paulo Lemos e pertenço ao Departamento de Física do Sistema Farias Brito de Ensino, em convênio com a Editora Moderna. Na nossa aula de hoje, na nossa videoaula, nós vamos falar sobre troca de calor. Vamos falar sobre calor sensível, calor latente, equilíbrio térmico, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, vamos entender troca de calor. Acompanhe. Nós temos aqui, pessoal, dois corpos. Um corpo 1, a uma temperatura T1 maior do que T2 e um corpo 2 numa temperatura mais baixa, T2. Se a gente colocar esses corpos em contato, de forma espontânea, o calor vai fluir da região de maior temperatura para a região de menor temperatura, até o instante em que as temperaturas sejam o quê? Iguais. Quando os corpos adquirem a mesma temperatura, eles entram no estado chamado de equilíbrio térmico. Aí cessa essa troca de calor. Então, de forma espontânea, repetindo, o calor vai fluir da região de maior para a região de menor temperatura. Professor, quer dizer que se eu tenho um corpo com a temperatura mais elevada e tenho um corpo com a temperatura mais baixa e coloco em contato, o calor flui da região de maior para a região de menor? Sim. Mas, Paulo Lemos, o calor não pode fluir da região de menor temperatura para maior? Pode, mas não de forma espontânea, tá bom? Vamos lá, dá prosseguimento à nossa aula. Equilíbrio térmico. Nós temos dois corpos aí, pessoal, com temperaturas diferentes, TA maior que TB. De forma espontânea, o calor flui da região de maior para a região de menor temperatura, até o instante em que as temperaturas sejam o quê? Iguais. Aí cessa essa troca de calor. E a gente diz aí, pessoal, que ocorreu o equilíbrio térmico. Então, o que se entende por equilíbrio térmico? Quando os dois corpos atingem a mesma temperatura, diz-se que eles estão em equilíbrio térmico, tá? Professor, já que a gente entendeu quando é que vai ocorrer troca de calor, é interessante a gente conseguir perceber e compreender o que vem a ser calor sensível e o que vem a ser calor latente. Acompanhe comigo. Meus queridos, nós temos aqui um recipiente contendo um certo líquido. E através dessa fonte térmica, a gente vai fornecer calor a este líquido. Quando a gente fornece calor, a sua temperatura começa a aumentar. Enquanto ele for líquido, pessoal, note que o fornecimento de calor produz neste líquido uma variação de temperatura. Significa dizer que esse calor que foi fornecido ao líquido chama-se calor sensível. Então, Paulo Lemos, o que é que se entende por calor sensível? Quantidade de energia térmica recebida ou cedida por um corpo para exclusivamente variar a sua temperatura. Esse calor sensível, pessoal, depende de quê? Depende da variação de temperatura. Quanto maior a variação de temperatura, mais calor necessita receber o corpo. Também depende da massa. Quanto maior a massa do corpo, mais calor precisa receber esse corpo. E depende de suas características próprias, chamada de calor específico. Então, quando você fornece calor a uma substância e produz variação de temperatura na mesma, esse calor chama-se calor sensível e é igual a mc ΔT, onde m é a massa do corpo, c o seu calor específico e ΔT é a variação de temperatura. Esse Czinho é uma característica da substância chamada de calor específico. Pessoal, no sistema internacional, a unidade de calor específico é joule por caloria grau Celsius e na prática se usa muito caloria por grama grau Celsius, tá bom? Professor Paulo Lemos, e no caso da água? Pessoal, a água é a única substância que você tem que saber o seu calor específico. É 1 caloria por grama grau Celsius, tá? O que é que se entende isso? Se ela recebe 1 caloria, esse calor específico da água, 1 caloria por grama, ela sofre uma variação de 1 grau Celsius. Então, pessoal, se a água perde 1 caloria, significa dizer que para cada grama, aqui nós temos 1 grama de água, ela sofreu ou uma redução ou um aumento de temperatura de 1 grau Celsius. Pessoal, é muito importante que você compreenda esse calor específico.
né? E o calor específico varia de substância para substância. Eu queria que vocês reparassem bem a próxima animação para a gente conseguir distinguir esses calores específicos e saber qual é a sua influência. Por favor, acompanhe. Nós temos aqui, pessoal, 3 líquidos. Nós temos a água, cujo calor específico é 1 caloria por grama grau Celsius. Nós temos o etanol, cujo calor específico é 0,59 calorias por grama grau Celsius. E nós temos o mercúrio, cujo calor específico é 0,033 calorias por grama grau Celsius. Professor, como o calor sensível é mc delta T, vamos tirar o valor do calor específico dessa expressão? Vamos. Vai ser o calor sobre m delta T. Então, o calor específico vai ser o calor trocado sobre m delta T. Ou seja, o calor específico e a variação de temperatura são grandezas o que? Inversamente proporcionais. Quem possui maior calor específico sofre menor variação de temperatura. Então, vamos lá. Vamos fornecer a mesma quantidade de calor a esses 3 líquidos. Quando a gente fornece a mesma quantidade de calor, note que a água sofreu menor variação de temperatura. Por quê? Porque tem um maior calor específico. O mercúrio sofreu uma grande variação de temperatura. Por quê? Porque ele possui pequeno calor específico. Pessoal, eu tenho certeza absoluta que você na prática já percebeu o seguinte. Você vai andando na praia, né, de manhã cedo, vamos pegar meio-dia. Meio-dia você pisa na areia, ela é quente. Você vai para a água, ela não é tão quente. Quando chega à noite, você pisa na areia, a água da praia, a areia da praia, ela é fria. Já a água da praia está morna. Por quê? Porque a água, pessoal, é uma das substâncias que tem um dos maiores calores específicos. Então, se você tem a areia e a praia recebendo a mesma quantidade de calor, quem é que sofre menor variação de temperatura? É exatamente a água. Por isso que ela é considerada um regulador térmico universal, porque ela sofre pequena variação de temperatura, tá bom? Tenho certeza que você alguma vez na vida já tomou um banho de mar à noite. Você entra no mar e nota que a água do mar ela é um pouco morna. Por quê? Porque ela demora a sofrer variação de temperatura por possuir um grande calor específico. Vamos continuar com a nossa aula. Calor latente. Pessoal, nós temos aqui um recipiente contendo gelo. A gente fornece calor, o gelo derrete. Depois ele vira água, a gente fornece calor, a água começa a elevar a temperatura até que ela começa a ferver, tá? Quando a água ferve, ela vai passar para o estado de vapor. Então nós temos aqui, pessoal, algumas situações interessantes. Quais são? Você nota que a água está fervendo e a temperatura ficou estável a 100 graus Celsius. Porque enquanto existe água, a temperatura não sofre elevação. Mesma coisa com o gelo. Você fornece calor ao gelo, eleva a temperatura até atingir 0 graus Celsius, quando o gelo começa a derreter. Enquanto o gelo não derreter completamente, a temperatura permanece estável. Quando virar água, continua o fornecimento de calor, a temperatura vai aumentando, até que a água atinge qual temperatura? 100. Porque aí ela começa, está no estado de ebulição, começa a ferver. Mas enquanto a água não ferver completamente, a temperatura permanece a mesma, igual a 100 graus Celsius. Então, essa quantidade de calor que a gente fornece a uma substância que serve apenas para mudar o seu estado físico, chama-se de calor latente. Então, o que é calor latente? Quantidade de energia térmica recebida ou cedida por um corpo para exclusivamente mudar o seu estado físico sem variar a sua temperatura. O calor latente, pessoal, depende da massa da substância e depende de uma constante, que é exatamente o calor latente de mudança de estado, que varia de substância para substância, tá? Aqui nós temos o calor latente, que é constante para cada substância, para cada variação de temperatura, e as principais unidades. No Sistema Internacional, joule por quilograma, e na prática, calorias por grama. Pessoal, nós temos aqui gelo a uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius, a gente vai fornecer calor. Note que a temperatura vai aumentando até atingir quanto? 0 graus Celsius. O gelo começa a derreter. Enquanto o gelo não derrete totalmente, a temperatura permanece estável. Quando chega, derrete completamente, a
fornecimento de calor e a temperatura vai aumentar até atingir 100 graus Celsius. Aí a água começa a passar para o estado de vapor, entra em ebulição e a temperatura permanece estável. Então, pessoal, e aí ela vira totalmente vapor e a temperatura volta a aumentar. Então, nós temos aqui o gelo aumentando a temperatura, calor sensível, aqui o gelo mudando o seu estado físico para água líquida, calor latente. Aqui nós temos água elevando a sua temperatura, calor sensível. Aqui a água passando para o estado de vapor, a gente tem calor latente mais uma vez. E o vapor elevando a sua temperatura, a gente tem calor sensível. Bom, pessoal, então tá aí. Na nossa aula, nós falamos sobre calor e vimos que existe dois tipos de calor, o calor sensível e o calor latente. Calor sensível, quando há uma troca de calor por um corpo ou uma substância, produzindo na mesma variação de temperatura. O calor latente, quando a substância está mudando o seu estado físico, tá bom? Então tá aí, pessoal. Sobre calor, era isso que eu queria que vocês soubessem, tá bom? E tenho certeza, com essas informações teóricas, né, e com os vídeos apresentados e as animações apresentadas, você realmente vai ficar preparado para resolver as questões dos nossos livros didáticos. Até o nosso próximo encontro.